Glória a Deus, que bom estar aqui de novo. Eu amo esse púlpito, gente. Atrás da cruz. Oh, Jesus. Coisa linda. Não é? É assim que a gente tem que andar na vida. Sob a cruz, atrás da cruz. Amém? Eu amo essa música. Imerecida a vida, de graça recebi. Eu não consigo cantar essa música sem chorar. Pensa nisso. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Será que a gente tem a noção do que essa música está dizendo? A gente canta muitas coisas na emoção, assim, a gente vai, nem presta atenção no que a gente está cantando. Pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. Nós estávamos divorciados de Deus, separados de Deus, condenados. E Jesus veio e religa, reconcilia. E agora você pode de novo voltar a viver para a glória de Deus. E quando a gente escuta isso, para a glória de Deus, Deus não tem problema de autoestima. Ele não tem problema. A gente às vezes pensa erroneamente que viver para a glória de Deus é ficar vivendo. Oh, Senhor, o Senhor seja glorificado, seja adorado. Gente, antes que nós fôssemos criados, os anjos já faziam isso melhor do que a gente. Mas viver para a glória de Deus é desfrutando de quem Ele é, em comunhão com Ele, e de uma maneira que glorifique o nome dEle. E é aí que está a nossa alegria, o nosso propósito, vivermos em comunhão com Deus. Bom, a gente está vivendo um tempo bem complicado. E a mulher tem sido alvo de tanto abuso. A figura feminina tem sofrido tantas deformações. E isso não é de hoje. Isso tem séculos. É uma história que se perpetua através dos séculos. E a gente vê os números assombrosos contra a mulher. A mulher é espancada, a mulher é molestada sexualmente na infância, a mulher é estuprada, a mulher é morta pelo próprio companheiro, pelo próprio marido ou namorado. As mulheres, cerca de 100 mil mulheres desaparecem da face da terra, desaparecem por ano. O que aconteceu com essas mulheres? Elas foram abortadas simplesmente quando foi detectado que o sexo da criança era feminino. Elas foram abandonadas, depois do nascimento se tomou conhecimento de que elas eram meninas. Na China, por exemplo, algumas instituições resgatam essas meninas e guardam essas meninas orfanatos. Mas se alguma delas, ainda bebê, adoece, essas meninas são levadas para um quarto, onde elas não recebem nem água, nem comida, nem toque humano, para acelerar o processo da morte. Isso acontece agora, no século XXI. Na Índia, é normal, por causa do hinduísmo, as mulheres apanharem por qualquer motivo. Elas podem apanhar porque o dote que o pai pagou no casamento não foi o suficiente. Então, elas apanham. Elas podem ser mortas pelos próprios maridos, tanto no hinduísmo quanto no islamismo. E aí a gente se gaba, uau, a gente é cristão. Mas as sociedades cristãs, ditas cristãs, a prática do abuso, a prática do espancamento de mulheres no recesso do lar e a prática do estupro cresce de uma maneira assombrosa. E a gente fica pensando, por que a figura feminina é tão atacada? Hoje existem 3 cosmovisões que regem o mundo. Eu não vou lembrar o nome de todas não, hein, gente? Uma delas é o monismo, outra delas é o trinitarismo
e outra delas, eu não me lembro o nome, sabia que eu não ia lembrar todas. O trinitarismo é o centro. E é aquele que diz que homens e mulheres têm direitos iguais, com funções diferentes. No trinitarismo está Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são 3 em 1, ou seja, iguais, porém distintos em função. E isso mesmo que Deus planejou para homem e mulher quando os formou. Direitos iguais, feitos homem e mulher à imagem de Deus. Não foi só o homem que foi feito à imagem de Deus. No original, imago Dei, é para a mulher também. Então, a mulher também foi feita à imagem de Deus. O outro é o monismo, e o outro que eu não me lembro o nome. Esses dois são polos extremos. Em um está o machismo, o chauvinismo, que visa destruir a figura feminina. A figura feminina é subjugada, é molestada, é abusada, é assassinada, é silenciada. A visão é extinguir a mulher. E no outro, que se não me engano é o monismo, a cosmovisão é a seguinte: tudo é um. Deus é um com a natureza, um é um com o outro, todos nós somos iguais, entendeu? Inclusive, se eu quiser usar terno, gravata, rapar a cabeça e pensar que eu sou homem, não tem nada a ver, porque nós somos um. E você também é homem, mas você pode usar saia. Tudo é um, não tem gênero, não tem sexo, não tem cor. Está valendo tudo. É nessa linha de pensamento que está o feminismo radical. Não o feminismo equilibrado, gente. A primeira onda do feminismo... Eu falo muito contra o feminismo, mas toda vez que eu falo contra o feminismo, eu falo contra o feminismo radical. O feminismo, na sua primeira onda, ele foi muito saudável. Ele foi criado, inclusive, por mulheres cristãs que queriam cuidar de outras mulheres, que queriam ter o direito de cuidar dos seus filhos, no fundo de tudo aquilo, mas também queriam participar da sociedade, queriam votar, queriam exercer o pensamento filosófico, queriam dar a opinião que Deus criou a mulher para dar. Então, a primeira onda do feminismo, ele foi motivado e vivenciado por mulheres sérias, mulheres cristãs. Na segunda onda, houve uma deformidade. E aí veio o feminismo radical. E o feminismo radical, em breves linhas, que nós não vamos falar sobre isso hoje, em breves linhas, o feminismo radical também quer extinguir a mulher. Por quê? Porque quer fazer dela um homem. Quer igualar a mulher com o homem, não no que o homem tem de melhor, mas no que o homem tem de pior. E perder completamente a função dela, da feminilidade criada por Deus. Deus olhou para o homem e falou: não é bom que ele fique sozinho. Eu vou criar um ser que lhe corresponda. E quando a gente vê auxiliadora idônea, que é a palavra que Deus usou, o decreto de Deus sobre nós, a palavra no original, auxiliadora, significa Ezer. Ezer é usada 2 vezes para definir a mulher e outras 16 vezes para definir o próprio Deus. No Salmo 46, do versículo 1, fala: o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, nosso auxílio. Nosso Ezer. Então, a mesma palavra que é usada para definir mulher, auxiliadora, idônea, também é usada para um dos atributos de Deus, ou seja, a mulher foi capacitada pelo próprio Deus a completar o homem naquilo que ele não pode fazer sozinho. Não é para ser uma concorrência, não é para ser uma disputa, para saber quem manda mais, para saber quem pode mais, para quem tem mais influência ou poder, é para os dois serem uma equipe. E não rivais. E eu acredito que Deus, quando criou a mulher para o homem, estava olhando para si mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo. Não há concorrência na Trindade. Um querendo ter mais poder do que o outro. Há uma plenitude absoluta. Uma sinergia perfeita. Uma unidade plena. Por isso Deus fala: deixará o homem, pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma só carne. Vocês vão funcionar como um time. Um vai completar o outro. E quando a gente olha para os gêneros, nós temos direitos iguais. Nós podemos as mesmas coisas, mas nós temos
funções diferentes. E é tão maravilhoso quando cada um cumpre a sua função, não é, gente? Eu amo ver o João carregando minhas malas. Porque até a estrutura física dele é para isso. Mulher fica carregando peso, as mulheres macho, né? Mulher macho, sim, senhor. Aí a mulher, não, tem umas mulheres que você só querer carregar a mala dela, encrenca. Não, me dá isso aqui, preciso de você não. Ela não fala isso, preciso de você não, mas ela fala, eu consigo. Eu sei que você consegue. Mas eu já ouvi uma médica falando, eu não tive a curiosidade depois de me aprofundar mais no assunto, mas que esse esforço que a gente faz do empuxo para peso, ao longo dos anos, ele vai causando um problema na nossa fisiologia interna. Por isso que tem mulher com queda de bexiga, com queda de não sei o quê, que cai tudo. E não é só a lei da gravidade. E os homens, eles têm uma outra estrutura. Maravilhoso. Agora, a gente põe um homem para tomar conta de 3 meninos pequenos. Ele sobrevive. Mas eu lembro quando eu viajava com a pastora Zenete, seminário de intercessão, e eu voltava, os meninos viravam para mim, mãe, a gente adora quando você viaja. Eu adoro quando eu viajo. Entrei em crise. Por quê? Porque a gente come pizza e Coca-Cola no café da manhã. O João falou, ficou tudo alimentado. Mas é lindo essas diferenças. É maravilhoso, eles vão pôr o carro na vaga, eles fazem com uma mão só. E a gente fica assim, vai caber ou não vai? Vai caber ou não vai? E ora, e chama os anjos, para a gente não esbarrar em ninguém. Gente, eu estou falando em linhas gerais, eu sei que tem mulheres que são feras no volante, conheço umas mulheres que dirigem muito melhor do que muitos homens, e conheço alguns homens que cuidam dos meninos muito melhor do que muita mulher, mas nós estamos falando em linhas gerais. A mulher tem tantas habilidades, a gente, né, mexe o arroz, empurra o carrinho do bebê e atende o telefone, tudo ao mesmo tempo. O homem vai dar ré no carro, os meninos estão fazendo balbúrdia no carro, todo mundo em silêncio. Eu vou dar ré no carro. Se o João pega o telefone e a gente começa a sussurrar entre a gente, espera aí um pouco, eu não consigo me concentrar. É lindo, Deus fez assim mesmo. Um não é completo sem o outro. Aí a gente vai lá e tem filhos, né? O homem fica gripado. O que você tem, meu bem? O que você tem? Eu estou passando muito mal. Mas, meu Deus, ainda bem que só tem uma mulher capaz de ter filho, senão a raça humana estava extinta. Agora, por outro lado, aparece uma barata. Um morcego. Esses dias eu estava pregando e entrou um morcego na lagoinha. Falei, meu Deus, só o Senhor para aguentar a gente. Vontade de estapear as mulheres. Gente, ele tem um sonar que não deixa ele bater em ninguém. Segura a sua onda. Ele vai dar um rasante, mas não vai bater em você. Mas vai acreditar nisso. Dá que o sonar está com defeito, né? É lindo as diferenças. Você estava lá, lindona? Maravilha. Você viu, né? Eu acho que era uma morcega. Porque estava no culto femininas, na quarta, e depois ficou para o Congresso de Mulheres. Era uma morcega, estava, né? Mas, gente, e não era diferente na cultura judaica. Na cultura judaica, o fariseu começava o dia dando graças por não ter nascido gentio, escravo e mulher. Imagina, começa o dia, Senhor, obrigado porque eu não nasci gentio, obrigado porque eu não nasci escravo, e obrigado porque eu não nasci mulher. E foi nessa cultura que Jesus nasceu. Deus já tinha decretado sobre a nossa feminilidade. Pela palavra Ele criou todas as coisas, e pela palavra Ele definiu quem nós seríamos. Auxiliadoras idôneas. Ezer, socorro. Ela será a solução dos problemas.
Ela será o alívio na hora da dor. Ela será o abraço apertado na hora da perda. Ela será aquela que vai aproximar, que vai reconciliar, que vai agregar. Pacificadora. Idônea significa apta, capaz, competente e moralmente correta. Parece para vocês que uma Ezer, apta, capaz, competente, moralmente correta, parece para vocês algo menor? Parece? No entanto, depois da queda, a mulher ficou estigmatizada. A mulher é a portadora do pecado. A mulher é aquela que fez o homem cair. Há controvérsias, né? Porque Deus deu a ordem para o homem. E o homem tinha que ensinar a mulher. E ele tinha o poder nas mãos dele de interromper o ciclo de maldição. Você está doida? O que você pegou do fruto? Eu não te falei para não pegar? Vamos lá acertar com Deus. Agora vamos ver o que vai ser, porque você comeu, mas eu não vou comer, não. Ele podia ter feito isso. Mas ele bem que se refastelou e depois falou, foi a mulher que só me deu. E isso está aí até hoje. E a gente tenta arregaçar as mangas e erguer os punhos e gritar pela segunda onda do movimento feminista, pela terceira onda, e eu acho que nós estamos vivendo hoje a quarta onda do feminismo, porque ele voltou com força total e raivosa. Tentando chamar a atenção para o direito da mulher. O direito da mulher. Gente, eu não sei vocês, mas não sei se vocês têm essa informação. Misógino é a pessoa que tem raiva de mulher. Misoginia é desprezo pela mulher. E aí, nós estamos vivendo um tempo que a gente está combatendo a misoginia. Lá na Universidade Federal de Minas Gerais, as meninas, nos dias da menstruação, não usam, alguns grupos radicais, não usam absorvente. Aí você já sabe o que acontece quando nos dias da nossa menstruação a gente não usa absorvente. Qual que é o propósito disso? Alguém fala, querida, sua calça está suja. Qual que é o problema da minha calça estar suja? Isso é natural da mulher. Você está com nojo da mulher? Eu não tenho nojo de ser mulher. Isso é uma coisa natural. E o meu corpo pode expelir isso, sem problema. Gente, olha o grau de loucura que a gente chegou. Fazer cocô também é uma coisa natural, gente. Perdeu-se totalmente o limite. Em busca de romper com alguma coisa. Romper com aquilo que Jesus já fez. Com a obra que ele já fez, já completou. Só que a gente não tem consciência disso. Então vamos voltar para a palavra de Deus e vamos entender qual que é o papel de Deus. Bom, nós entendemos na criação. Na criação, o decreto de Deus, a palavra criadora de Deus sobre nós. Vocês serão a solução, vocês serão aquelas que vão agregar, aquelas que vão consolar. Gente, quando a gente vê a figura feminina, a gente vê tantas similaridades com o Espírito Santo. A gente consola, a gente ensina, a gente convence. Que coisa linda! Deus desenhou a gente de uma forma assombrosa, mas a gente vive fora do nosso propósito, tentando lutar com as armas desse tempo pela igualdade, pelo respeito, pela consideração, pela valorização. E não é com as armas desse tempo que nós vamos florescer. Nós vamos florescer arraigadas na videira, enxertadas na videira. A vida de Cristo em nós produzirá flores e frutos. Jesus fez esse resgate. Como que Jesus fez esse resgate, Helena? Vamos nos lembrar de tudo que Jesus fez. Primeira coisa, ele encarnou. Ele encarnou no ventre de um homem, de uma vaca.
no ventre de uma mulher. Diga-se de passagem, uma mulher que deveria ter entre 15 e 17 anos, uma adolescente. Maria, que mulher extraordinária, que menina extraordinária, que disse: sim, Senhor, que se faça em mim a tua vontade. Naquele contexto cultural, se José tivesse abandonado Maria, ela teria sido apedrejada até a morte. Não era uma coisa simples, não era uma coisa romântica para Maria dizer: que se faça em mim. Ela estava correndo risco de morte. Mas ela confiava em Deus, ela sabia quem era Deus. Por isso ela falou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Jesus encarna no ventre de uma mulher. Pensa comigo, a porção divina de Jesus veio de quem? Hein, gente? A porção divina de Jesus era do Pai. E a porção homem de Jesus? Vocês entenderam? Foi uma mulher. A porção humana de Jesus veio do óvulo. Veio de um óvulo. Veio da mulher. Por uma mulher entrou o pecado. Por uma mulher entrou salvação. E aí a gente vê Jesus e ele cresce sob os cuidados de Maria. Me dá uma irritação quando eu vejo uns crentes ignorantes descendo a lenha em Maria. Gente, Maria foi uma mulher extraordinária. Quando eu chegar no céu, eu quero bater um papo com Maria. O que fizeram da imagem de Maria já é outra coisa. É o que estão fazendo aí com a Madre Teresa. Que mulher extraordinária. Uma das mulheres que eu mais admiro. Madre Teresa de Calcutá. Aí o povo agora quer canonizar Madre Teresa. Ela não tem nada com isso. Ela cumpriu a missão dela, serviu o Senhor, deu a vida pelos pobres por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Ainda tem crente falando: oh, meu Deus, a gente podia ter pregado para Madre Teresa. Se Madre Teresa não conhecia o Evangelho, gente, eu não sei o que eu sou, não. A gente tem que, sabe, desmistificar e parar de desassociar o cristianismo. Ah, mas o problema da idolatria. Eles adoram os santos e a gente adora o carro, adora a roupa nova, adora grife. É idolatria. A gente adora o pop gospel. Helena, vem tirar uma foto. Não. Não vou dar comidinha para a sua idolatria. Gente, a gente está vivendo um tempo tão complicado que a gente santifica a nossa idolatria. Não, Helena, mas é admiração. Admiração, se eu cair em pecados, minha foto vai continuar lá no seu álbum do Facebook? Não, é porque você me abençoa muito. O pastor Simon também, mas será que você tira foto com ele tanto quanto você quer tirar comigo? E ele te abençoa mais, porque ele tira carrapicho, ele prega enterro, faz casamento, aconselha casal com problema. Né, Mirna? Você também. Será que o povo fica atrás de você? Ai, Mirna, tira uma foto! Não. E com faxineiro da igreja? Alguém tira foto? Alguém tira foto com o faxineiro da igreja? Quer tirar comigo por quê? Vamos dar nome para o nosso pecado, gente. Isso é idolatria. Idolatria gospel pode? Não, não pode. Acorda para a vida, querida. Vocês estão entendendo? Então vamos pôr o pé no chão e vamos parar de causar problema e de achar cabelo em ovo. Nós estamos aqui hoje por causa da reforma. Mas se não tivesse tido a reforma, a gente estava lá. Ok? Quem vai separar joio de trigo é o Senhor. E que Ele tem misericórdia de nós. Amém, igreja? Amém. Próximo passo. Jesus cresce e Jesus começa a interagir com as mulheres.
e nós vamos nos recordar de algumas. Quem se lembra da mulher de fluxo de sangue? A história está lá em Marcos 5, de 21 a 26. Depois você pode conferir. A mulher de fluxo de sangue, gente, era uma mulher que estava arruinada. Ela estava arruinada financeiramente. Ela estava arruinada emocionalmente. E ela estava arruinada espiritualmente. Ou seja, todas as áreas da vida dela estavam ferradas. Financeiramente, porque o texto diz que ela despendeu tudo quanto tinha buscando a cura da sua enfermidade. Emocionalmente, como essa mulher não podia gerar filhos por causa da sua enfermidade, ela era quase uma leprosa. Ou seja, se ela chegou a se casar, porque a Bíblia não revela se essa doença se manifestou antes do casamento, depois do casamento, mas se ela chegou a se casar, ela era direito de divórcio. Ela não podia gerar filhos, o marido podia dar carta de divórcio. E espiritualmente, porque ninguém pensa que pela lei judaica, uma mulher menstruada é uma mulher imunda. Então ela era separada, impedida de se relacionar normalmente com as pessoas e principalmente na questão da adoração. Ou seja, ela estava fadada a que tipo de vida? Financeiramente você está falido, emocionalmente você está falido, espiritualmente você está amaldiçoado, você é imundo. 12 anos. E essa mulher imunda toca em Jesus. Todo mundo tocando nele. Todo mundo põe a mão no mestre. Ela toca nele e ele para e fala: quem me tocou? Era uma coisa tão absurda que todo mundo está te tocando, Jesus. Não, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma maneira que extraiu vida de mim. Atraiu virtude de mim. Extraiu virtude de mim. Vocês acham que Jesus, quando deu uma olhada na multidão, não sabia quem era? Claro que ele sabia. Mas aí ele põe um holofote em cima dela e um microfone na boca dela. Quem me tocou? Você imagina quando Jesus para, todo mundo apertando Jesus, ele parou. Ele parou, vai fazer alguma coisa. Quem me tocou? Como assim quem te tocou? Todo mundo está te tocando. Ele diz: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Aí todo mundo, imagina a curiosidade. Quem tirou poder dele? Quem? E ele pergunta de novo: quem me tocou? Ele já sabia que era ela. Tipo, fala, querida. Abra sua boca. Numa sociedade que a voz da mulher não podia ser ouvida, porque o timbre de voz feminino era considerado sensual. Ela não tinha voz, ela não podia falar em público. E Jesus pôs o microfone na boca dela. Testemunha, querida. Fui eu, Senhor. Agora imagina quando a mulher falou: fui eu. Todo mundo ali, gente, muito provavelmente conhecia a história daquela mulher. A imunda, a impedida de adorar, a impedida de se casar, a impedida de gerar filhos, a amaldiçoada, tirou poder. Eu não sei a situação que você está vivendo. Talvez você esteja na situação dessa mulher. Falida emocionalmente, falida financeiramente, condenada espiritualmente. Tira a vida de Jesus hoje. Toca nele. Ele é a fonte. O nosso resgate, a nossa restauração está nele. Aproxime-se. Toque. Ele continua. A mulher adúltera. A lei de Moisés dizia que se a mulher fosse pega em flagrante adultério, ela e o homem deveriam ser trazidos e apedrejados. Trouxeram só a mulher. Quando chegam diante de Jesus e dizem, ela foi pega em flagrante adultério. Gente, eu não vejo essa mulher vestida.
Eles queriam causar. Os fariseus queriam causar. Eles fizeram de propósito, eles queriam provocar Jesus. O texto diz isso. E eles trazem a mulher adúltera. Eu fico imaginando, ela foi pega em flagrante, talvez deu tempo dela catar umas cobertas. O cabelo solto. O cabelo solto era o sinônimo da prostituição. O cabelo da mulher não podia aparecer. E eles trazem essa mulher, todo mundo debaixo do olhar de acusação de todos. Imagina a vergonha dela. Tem hora que eu fico imaginando, gente, que ela estava escrevendo no chão, Jesus estava escrevendo no chão. Uma autora de um livro colocou isso, eu achei brilhante. Às vezes ele estava escrevendo no chão para atrair os olhares para ele, enquanto ela se recompunha, enquanto ela se refazia, enquanto ela se cobria. Porque não faz sentido o que ele estava escrevendo no chão. Ele começa a escrever no chão, todo mundo... O que uma coisa tem a ver com a outra? O que ele está escrevendo? O olho de todo mundo vem para cá. Enquanto isso, ela se recupera lá. É a cara de Jesus fazer isso. Eu acho que é totalmente possível. E depois, quando eles falam, decretam, ela foi pega em flagrante adultério, você já sabe o que a lei fala. E Jesus fala assim, ok, a lei está certa. Quem não tiver pecado, atira a primeira. Uma pedra, tuf. Outra pedra, tuf. As pedras foram ficando pelo chão. E eles foram se retirando. Ficou só os dois. E ele diz para ela, onde estão os teus acusadores? E ela responde para ele, não tem ninguém, Senhor. E ele diz, tampouco eu te condeno. Ele podia ter condenado. Ele podia ter falado, então eu vou ter que te apedrejar sozinho. Porque ele não tinha pecado. No entanto, ele disse, eu não te condeno. Aí ele deu uma direção. Vá, não peques mais. Eu te perdoo e te dou uma outra chance. Eu te perdoo e te dou uma outra oportunidade, um outro caminho. Você não precisa de viver na prostituição. Você não precisa de um outro homem que te usa, que te abusa, que te desconsidera. Você não precisa viver nessa vida. Eu tenho uma nova vida, eu estou inaugurando uma nova vida para você. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Gente, Jesus falou isso para a vida aqui. Ele não falou da vida eterna. No original, esse texto quer dizer a vida aqui na terra, nessa matéria, vida em abundância. Mas a gente ainda está com os relacionamentos tortos, com aquele namoro impuro, vivendo o adultério, vivendo a prostituição, cobiçando o marido da outra. É com você que eu estou falando, mulher. Jesus te pegou hoje em flagrante adultério. E Ele está te dando uma outra oportunidade. Eu não te condeno. Eu não te condeno. Mas recomeça. Eu tenho vida em abundância para você. Para que você vai ficar cheirando o pecado? Se revirando a lata de lixo do pecado, da impureza? Para que você vai continuar na condenação a que o mundo colocou a mulher? No poço que o mundo colocou a mulher? Eu estou te tirando do poço. Eu estou te dando uma chance. Viva plenamente, viva a minha vida, viva para mim, viva os meus sonhos, os meus propósitos. Vá e não peques mais. Depois ele encontra outra mulher, tanta mulher no caminho de Jesus. A mulher samaritana. Gente, João 4. A mulher samaritana, a gente não tem noção do que está acontecendo nesse texto, gente. Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Odiados, odiados. A tal ponto que se um judeu comesse na cuia, bebesse na cuia de um samaritano, ele era considerado imundo, impedido de adorar por um determinado número de dias. Eles não pisavam território samaritano. Quando o texto de João 4 fala, era-lhe necessário passar por Samaria. Ok, Samaria está geograficamente entre a Judéia e a Galileia. Mas os judeus evitavam o território samaritano, passavam por fora, davam a volta. A rixa era tão grande. Então essa necessidade que Jesus tinha de passar em Samaria era encontrar-se com aquela mulher.
Helena, como é que você fala isso com tanta convicção? Gente, eu tenho muita convicção mesmo, que Jesus mandou os discípulos comprar pão. Não tinha nenhum com ele. 12 foram comprar pão para 13? Até ele explicar para os cabeção que ele estava fazendo uma restauração, que ele tinha um propósito, que ele ia fazer daquela mulher a primeira evangelista em Samaria, que ele ia levantar aquela mulher com autoridade. Até chegar aí, até explicar. Tanto é que quando você lê o texto, quando eles chegaram e viram que Jesus falava com uma mulher, ficaram, o que é isso? Admirados. A Bíblia diz que ficaram admirados. O que ele está falando com essa mulher? Imagina se tivesse escutado o assunto. Então Jesus o que fez? Manda 13 comprar pão para 12. 12 comprar pão para 13. Para estar a sós com essa mulher. E ele chega e já começa quebrando tudo. Dá de beber. Aí ela acha tão absurdo. E ela fala, como pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? O poço é fundo, você não tem com o que tirar. Quer dizer, eu entendi direito, você está pedindo para beber na minha vasilha. Você sabe o que significa, judeu? Que você vai ficar imundo. Olha o que Jesus está falando com ela. Me dá de beber na sua vasilha. Eu amo esse Jesus. Ele não estava aí para que povo? De que povo que ela era? Se ela era samaritana, se ela tinha tido 5 maridos, ele não estava nem aí. Aliás, alguns estudiosos acreditam que o motivo da mulher ter tido 5 maridos e estar com o 6º não era impureza sexual. É porque ela tinha a língua solta e o tupete grande. Alguns estudiosos acreditam nisso, porque tem uma linha que acredita que as mulheres samaritanas também sofreriam pena pelo adultério. Então, mas ela já tinha tido 1, 2, 3, 4, 5 casamentos. Ok, que a situação estava sustentável. Ela estava no poço ao meio-dia fugindo das outras mulheres. É o que a gente supõe. A coisa estava feia, né? Vai no poço na hora mais quente do dia para não encontrar ninguém, para ninguém me perturbar. Fica chegando indireta para mim. Aí encontra com Jesus. E Jesus fala com ela de igual para igual. E ela é tupetuda mesmo, que ela começa a entrar em discussão teológica com Jesus. Aqui, vocês falam que o lugar de adorar é lá, e a gente fala que o lugar de adorar aqui. Onde que é o lugar da adoração? O que essa mulher está querendo saber qual que é o lugar da adoração? Não tem o tupete grande, essa mulher? Faz sentido ela ter sido divórcio. Não, você pergunta demais, divórcio. Você fala demais, você pensa demais, divórcio. Naquela época, Jesus teve que colocar até um limite no divórcio, porque eles davam divórcio até porque ela queimou o arroz. Jesus, não, vocês não vão dar carta de divórcio, a não ser que seja por adultério. Caso contrário, aguenta aí. Ela era questionadora, ela era atrevida, ela conversava com Jesus de igual para igual. Em nenhum momento ela se colocou menor. E foi justamente para essa mulher que Jesus fala, eu sou. Eu que falo contigo. Jesus quer se revelar para você. Será que você conhece o Messias de Deus? Ou você conhece só a história de Jesus? Ele é o seu Senhor, o seu libertador. Você já teve uma experiência particular com Jesus, como essa mulher teve à beira do poço? E ele diz para ela, para mim, uma das frases mais fantásticas da Bíblia: aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, e eu serei nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele está dizendo para essa mulher, eu não quero só matar a sua sede, eu quero fazer de você, samaritana, uma fonte a jorrar para a vida eterna. O que eu não consigo fazer pelo seu povo, você vai fazer. Vai anunciar. Jesus fez de uma mulher a primeira evangelista em Samaria. E ele continua nos resgatando. Ele continua nos resgatando. Adoradora na casa de Levi, em Lucas 7:36. Veio a pecadora com os cabelos soltos. Entrou na casa de Levi,
onde Jesus estava sentado, comendo à mesa. Naquela cultura, os homens se sentam à mesa, a mesa baixa, e os pés ficam para trás. Então, imagina o meu corpo aqui, é como se eu assentasse, apoiasse isso aqui na mesa, e os pés ficam para trás. É assim que Jesus estava. Era assim que eles comiam. As mesas eram baixas. Os pés eram mantidos longe da mesa. E aí chega uma mulher, por isso que o texto fala, por detrás. E se joga aos pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas e a enxugar com seus cabelos. Com o símbolo do seu pecado. A evidência do seu pecado. Cabelo solto. Uma mulher que era... O cabelo da mulher era visto, ela já era estigmatizada, é impura. É uma mulher da vida. E ela pega o que ela tinha e a adora. E Levi pensa, se ele soubesse quem é que está lavando os pés dele, não permitiria. Ela é suja, ela é prostituta, ela é indigna. E Jesus vira para Levi e fala, conhecendo os pensamentos de Levi, fala, o que é, Levi? Vou te contar uma historinha. E a conclusão da história é, quem muito é perdoado, muito ama. Deixa ela me adorar. Eu recebo a adoração dessa mulher. O Senhor recebe a nossa adoração. Mulher, às vezes você não tem a vida que você gostaria de ter. Às vezes você se sente indigna. Às vezes você olha para a pastora Mirna, para a Ilma, para mim, e fala assim, mas elas são mulheres de Deus. Você é mulher de Deus. O mesmo preço que me comprou, comprou você. Gente, a gente tem que entender que não existem super-heróis espirituais. Nós estamos todos no mesmo nível, dependentes absolutas de Deus. Eu tenho as minhas fraquezas, minhas áreas de vulnerabilidade. Vocês têm a de vocês. E o Senhor continua dizendo para a gente, eu recebo a sua adoração. Você não é suficiente em você mesmo, às vezes você não está conseguindo vencer um pecado reincidente. Às vezes você quer, eu queria deixar de ser tão escandalosa, de gritar com os meus filhos, de perder a calma. Ele sabe. Continua adorando, e Ele vai fazendo a obra em você. Enquanto você o adora, Ele te transforma. Não pensa você que primeiro eu vou melhorar a minha vida, depois eu vou ser digna. Não há nada que a gente faça que vai fazer a gente ser digna. Nada. E isso é que é o maravilhoso da graça, gente. Não importa se você tem uma vida certinha, e não importa se você está toda avacalhada. O Senhor te ama do mesmo jeito. Ele te espera do mesmo jeito. O perdão dele te cobre do mesmo jeito. E é só pertinho dele que você vai conseguir sair dessa vida embolada que você está vivendo. Não é na sua própria força. E mesmo depois de você ter saído da vida embolada que você está vivendo, mesmo assim você ainda não vai ser santinha. Não vai ser perfeita. É a graça. É sobre Ele, não é sobre nós. É sobre quem Ele é. Sobre o amor curador dEle sobre nós. Se exponha a esse amor, se abra para esse amor. Chore aos pés desse amor. Enxugue os pés do Senhor com seus cabelos. Entregue a sua adoração, mesmo limitada. Mesmo limitada. Não se preocupe com quem está ao redor. Foi isso que essa mulher fez. Ela não se preocupou com a plateia, com o julgamento dos outros. Ela se entregou totalmente a Jesus.
Se você quer mudança na sua vida, você precisa desse grau de rendição. Mas às vezes a gente está tão preocupada. Eu vou me expor? Eu vou pedir perdão? Eu vou virar crente? Eu vou falar no meu trabalho, na universidade, que eu sirvo a um Deus vivo? Eu vou ensinar para os meus filhos os valores da Bíblia? O que vão pensar de mim? Na universidade, se eu disser que eu sou crente? Eu vou ser discriminada? Eu vou ser perseguida? Ela não teve medo, ela entrou na casa de Levi. Casa de homens, festa de homens. E se dirigiu ao homem certo. Marta e Maria, Lucas 10, 38. Alunas e discípulas. Uma achou que estava a dona da cocada preta. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe depois que me ajude. Ela pensou, Jesus está comigo, ó. E Jesus olha para Marta, Marta, não entendeu nada. Maria escolheu a melhor parte. Que melhor parte? O ensino. O estar aos pés do Senhor, aprendendo sobre Ele. Abre parênteses. Naquela cultura, a mulher não podia aprender. E Jesus dá conhecimento para Maria. Jesus não negou. E ainda falou, ela escolheu a melhor parte. E essa não lhe será tirada. O Senhor quer te fazer conhecer quem é Ele. A mulher encurvada, gente. Lucas 13, 11. A mulher encurvada. Jesus curou diversos homens e mulheres no seu ministério. E os próprios discípulos dizem que não caberia em todos os livros do mundo todos os milagres que Jesus fez. Mas por que esse foi selecionado? Você acha que foi à toa? Encurvada é como a mulher é a nossa essência. Nessa sociedade doente que a gente vive, nós vivemos olhando para o chão. Às vezes você pensa, eu ganho, faço, aconteço, ganho meu dinheiro, sou advogada, bem-sucedida, não preciso de ninguém. Basta um homem falar uma palavra, né? Diz que tem uma palavra que um homem diz para uma mulher que demole a mulher, né? Gorda. Um estranho que você nunca viu na vida passa na rua e fala, gorda. Meu mundo caiu. A mulher entra em depressão. A gente está sempre esperando a palavra de alguém sobre nós. Mas você está bonita, você está magra, você está loura, você está morena, você está alta, você está baixa. É o que as meninas dançaram aqui. O seu valor não está no número que aparece na sua balança. Você custa o preço mais alto desse mundo. E o diabo fica colocando essas mentiras bem contadas nas revistas que você lê, e você prefere acreditar no modelo que o mundo traça para você e não no que a Bíblia diz. Olha para Jesus, olha como ele se relacionou com as mulheres, olha como ele tirou cada uma do poço de abuso, do poço do ostracismo, do poço da falência, da condenação. E deu para a gente vida em abundante para viver. E o que a gente fez com isso tudo? A gente está vivendo? Não, a gente continua curvada. Olhando para o chão. Ó vida, ó céus, ó azar. Eu não presto para nada, eu não consigo fazer nada. Você pode não verbalizar isso, mas toda mulher tem problema de autoestima. Pode ser a mulher mais linda do mundo. Ah, mas eu não sou tão inteligente. Ah, mas eu não sou tão capaz. Ah, mas eu não tenho uma voz tão bonita. Ah, mas eu não ganho tão bem. Ah, mas eu não consegui tirar o meu diploma de segundo grau. E Jesus endireita essa mulher. Do chão para o horizonte. Olha para frente. Olha para cima. Caminha. Prospera. Avança. Floresça. Ele endireita uma mulher encurvada para endireitar todas nós.
Gente, vocês estão entendendo o que Jesus fez pela feminilidade? E a gente podia ficar aqui a noite inteira, porque a Bíblia é recheada de exemplos. As mulheres sustentaram o ministério de Jesus financeiramente. Elas eram discípulas do Senhor. Mas nós vamos acabar em Maria Madalena. Começamos com uma Maria e acabamos na outra. Mulheres, naquele contexto cultural, não eram dignas para serem testemunhas num crime. Por exemplo, se acontecesse um crime e a única testemunha fosse uma mulher, ela não servia como testemunha simplesmente pelo fato de ser mulher, porque ela não era considerada um ser de confiança. E Jesus se apresenta ressurreto, primeiro, para uma mulher. Ah, mas foi circunstancial. Ela estava lá no túmulo. Foi uma coincidência. Não foi. Porque um texto bíblico descreve que ela foi, avisou os discípulos. João e Pedro vieram correndo, entraram no túmulo, constataram que estava vazio, voltaram. E quando eles saíram, deixaram Maria chorando. Jesus se apresenta. Jesus podia ter se apresentado para Pedro quando ele veio ao túmulo. Mas ele fala o nome. Maria. Aleluia. Ela reconheceu a voz do mestre. As más línguas dizem que ele se apresentou para uma mulher porque ele queria que a justiça se espalhasse mais rápido. Pura intriga da oposição. Dor de cotovelo. Ele se apresentou para uma mulher. Ele nasceu de uma mulher. Ele inseriu a mulher. Ele curou a mulher. Ele chamou a mulher para suportar o seu ministério. Ele nos colocou de volta ao lugar original onde Deus criou para nós. Ah, Jesus, eu te amo, Jesus. Ele te restituiu dignidade, valor, propósito. E Ele continua decretando sobre você. Ezer. Solução, auxílio, socorro. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos. Será que você entende? Nossa vida, nossa esperança está nele. Nosso propósito foi restituído por Deus nele. Jesus fez o resgate da nossa feminilidade. Nós estamos novamente no lugar que Deus criou para nós ocuparmos. Mas será que a gente tem vivido dessa forma, meninas? Será que a gente tem vivido como Ezer? Será que nós somos a solução dos problemas ou somos a causadoras deles? Será que nós somos aquelas que consolam ou nós somos aquelas que atribulam? Será que nós somos a resposta, o auxílio, o socorro na hora da tribulação? Ou será que nós é que somos vitimizadas ou vitimamos as pessoas com a tribulação, com a angústia? Jesus já te ergueu, já te endireitou, mas muitas ainda continuam olhando para o chão. Mas o meu marido disse isso, mas o seu marido não é Deus. Mas o meu namorado fez isso, o seu namorado não é Deus. Mas o meu pastor, o meu líder, o meu pai, a minha mãe, eles não são Deus. Deus é aquele que transforma a maldição em bênção, a miséria em triunfo. E eu estou aqui para contar isso. Eu fui alcançada pelo amor de Deus, por isso que eu gosto tanto dessa música. Eu fui reconciliada. Eu não tinha nada para dar certo.
Com 2 anos de idade, eu comecei a ser molestada sexualmente. Quando eu olho para a minha vida hoje, eu só posso falar, Senhor, só o Senhor podia fazer isso. Mas ninguém. Mas ninguém faz de lixo obra de arte. Mas o Senhor faz. Eu não sei como é que você está vivendo, mulher. Encurvada. Exposta pelo pecado. Na defensiva. Ferida, vivendo do passado. Rixosa. Caluniadora, fofoqueira. Invejosa, amargurada, não consegue ser feliz com quem você é, com aquilo que você tem, e fica julgando aquelas outras pessoas que você nem conhece tão bem assim. E nem se conhecesse, te daria autoridade para julgá-las. Vida abundante. Vida que floresce. E flor embeleza. Flor perfuma. O Senhor quer que você floresça. Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Será que você pode orar? Pedindo ao mesmo Jesus que não mudou. Para tocar você naquelas áreas da sua vida que precisam de um toque. Para erguer você como Ezer dentro da sua realidade. Apta, capaz, competente. Aquela que socorre. Aquela que consola. Aquela que é a solução. Aquela que intercede. Aquela que ama. Aquela que foi curada para curar. Restaurada para restaurar. Coloque a sua vida diante do Senhor. E fale para Ele, Senhor, eu quero. Eu quero ser Ezer. Eu quero viver plenamente tudo o que o Senhor conquistou para mim, Jesus. Eu assumo o meu lugar, a minha feminilidade no propósito pleno de Deus para mim. Eu quero ser auxiliadora idônea dos homens e de outras mulheres que o Senhor colocar no meu caminho. Eu quero ser a solução. Eu quero ser a resposta. Eu quero ser o abraço. Eu quero ser o consolo. Eu quero ser o encorajamento. Eu quero ser esperança. Eu quero ser mãe. Eu quero ser irmã. Eu quero ser mulher. Oh, Senhor, olha para as suas filhas, Senhor.